Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a primeira parte da reforma do quartinho compartilhado com a Sofia. Gente, como eu estou feliz em gravar esse vídeo pra vocês. Meu Deus, eu estava muito ansiosa! Gente, sério, ficou a coisa mais linda. Eu tô gravando esse início de vídeo aqui pra vocês depois que a gente já finalizou, que já tá tudo prontinho ali, porque eu esqueci no começo. Mas tudo bem, depois quando eu tava editando o vídeo eu lembrei de fazer a intro do vídeo. Cá estou eu. Gente, ficou a coisa mais linda, ficou uma gracinha, ficou do jeitinho que eu mostrei pra vocês no projeto. Fiquei assim 100% satisfeita. E por que que essa é a parte 1 do vídeo? Porque quando a gente fez ali a parte da reforma, ainda não tinha chegado as prateleiras, nem os ganchinhos da parede e ainda também não tinha chegado o dossel do quarto, né, que onde vai ali um mosquiteiro. E aí a gente também ainda não tinha nem pedido da Shopee a escrita que vai no quarto ali na parte do berço dela, que é a oração do Santo Anjo: me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Então, como essas coisinhas não tinham chegado, não ficou o quarto 100% pronto, né? A reforma, digamos assim, 100% pronto, porque a gente ainda vai ter que fazer. Então, vai ter uma parte 2 desse vídeo de reforma para mostrar como que vai ficar detalhado essas partezinhas para vocês. Então essa é a parte 1, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar aí com algum outro amigo. E também, gente, deixa aqui um comentário aqui embaixo, porque isso ajuda muito no engajamento e como o meu canal é novo, você vai ajudar muito a mamãe aqui. Então é isso, vamos lá, acompanhem aí tudo que rolou no vídeo. Começamos a reforma do quartinho montando o berço da Sophie. A Sophie ganhou esse berço, gente. Ele é um berço usado, mas a gente não viu problema em ficar com ele porque está muito conservado. É um berço super lindo. Então a gente, na verdade, ficou bem agradecido por ter ganhado esse berço, porque eu achei ele uma gracinha. E a gente optou por começar montando o berço porque ele é diferente do que a gente iria comprar, do que estava no projeto. Ele tem uma altura um pouco maior e ele também é um pouquinho mais largo. Então, para não correr o risco da gente deixar ele desmontado, montar só quando os outros móveis chegassem, a gente optou por montar ele primeiro para ter certeza que ia caber tudo dentro do quarto, porque como eu já falei para vocês, nós vamos fazer quarto compartilhado com a Sophie e tá tudo assim milimetricamente calculado o espacinho dela. Então a gente começou ali montando para ter certeza que os outros móveis do quarto iriam caber, para daí sim a gente poder fazer a compra dele certinho. Então, depois que a gente montou, a gente viu que ia caber sim. E aí outra coisa também era para a gente fazer as medidas, né, da onde a gente ia pintar na parede, porque como eu falei para vocês, esse berço ele era um pouquinho mais alto e a gente queria que a pintura do quarto ficasse um pouquinho mais alta do que o berço. Então a gente fez essa pequena adaptação com o berço já montado para a gente ter certeza das medidas e das alturas. Então, aí eu e o Thiago, a gente estava batendo a cabeça de como que montava o berço, porque como ele não veio com manual de instrução, né, por ser um berço usado, a gente tava ele batendo a cabeça de como que colocava essa grade e também a parte de cá do berço, porque esse berço, ele é aquele berço que sobe e desce a gradinha. Então, ele é um pouco diferente a instalação do que do outro lado. Então, a gente não estava conseguindo descobrir como que fazia, porque os parafusos que tinha e as pecinhas que tinham para ir ainda não estavam se encaixando. Então, foi um pouco difícil para a gente conseguir montar essa parte. Aí, eu vim parafusando essa parte dessa mãozinha francesa, que é a mão francesa que vai ficar como um suporte para colocar a grade. Ele tem vários furinhos que são vários níveis, são essas mãos francesas que sustentam ali a grade do berço. E aí a gente optou por deixar nesse nível mais baixo até chegar ao kit berço, porque depois que chegar ao kit berço a gente vai ver qual que é a melhor altura, porque eu sou pequena e esse berço montado, vocês vão ver depois quando eu ficar aí de pé, ele bate no meu peito. Então, eu sou bem pequenininha e a gente vai ter que fazer uma adaptação para ficar uma altura boa, principalmente ali no primeiro mês, pelo menos, de vida da Sophie, para eu conseguir colocar ela no berço sem tanta dificuldade, porque eu vou fazer cesárea, então é ruim, né? Tipo, eu vou estar recém-operada e ter que ficar batendo a barriga
ali na grade do berço, ó, se vocês olharem aí agora que eu tô de pé, ele fica bem no meus seios, assim, a parte do berço. Ali a gente tava colocando ele, virando ele pra ficar esse lado, que é o lado mais baixo, e colocando a grade. E aí, gente, sobrou aquelas duas peças ali do canto que a gente realmente não descobriu para que servia. A gente deixou sem, porque a gente não achou nenhum lugar que encaixava essas partezinhas ali arredondadas. E aí, gente, a gente começou, né, a medir para ver se ia dar tudo certinho para comprar os outros móveis, como eu falei para vocês. Já estávamos em outro dia, vocês vão reparar que eu estou com o mesmo look que eu estava no dia anterior, porque, gente, grávida tá assim agora, eu perdi todas as minhas roupas e eu estou usando o que me serve, e o que me serve são meia dúzia de roupas. Então, esse macacão eu comprei na Shein e ele é bem fresquinho, então eu tô usando bastante ele. Então, gente, o que eu comecei fazendo pro dia da reforma do quarto? Eu comecei mudando a nossa cama de lugar e colocando ela lá pro canto da janela, para não atrapalhar a gente quando a gente estivesse ali fazendo a pintura do quarto. Depois eu arrastei o berço, coloquei o berço pro cantinho também, pra gente liberar as paredes que seriam pintadas. Porque dessa forma ficaria melhor, para não correr o risco de manchar o berço, nem correr o risco da gente acabar pintando a nossa cama sem querer. Depois disso, eu já comecei fazendo as medidas ali com a trena, até onde ficaria, né, a parte da Sophie, do que delimitaria o espaço dela para o nosso. Então, depois de fazer todas essas medidas, eu comecei a vir marcando, peguei um lápis e fui marcando. Eu já tinha medido a altura do berço e eu vim aí marcando com a trena e com um lápis a mesma medida do chão até onde eu queria, que era 1,30 m. Por que eu fiz dessa forma? Porque a parede aqui de casa, ela é torta. E se a gente tentasse colocar o EVA autocolante sem fazer isso, eu tenho certeza absoluta que não ia ficar bom, porque ele ia acabar ficando bem torto e bem visível. Então, a gente foi medindo bem certinho, 1,30 m, 1,30 m, 1,30 m. E aí, depois eu vim com uma régua e fui passando bem devagarzinho com um lápis, assim, para realmente ficar bem marcado e fazer uma linha na parede para não correr o risco desse EVA ficar torto, porque eu tenho toque e eu ia ficar incomodada. Então, eu fiz isso em toda a parte ali da onde ia a delimitação com o EVA autocolante. E, gente, essa é uma dica de ouro que eu dou pra vocês. Façam a mesma coisa se vocês forem utilizar esse EVA autocolante. Meçam na parede, pegam uma trena e aí você vai medindo a altura que você quer e depois você vem com uma régua escolar dessas normais mesmo. E aí você vai juntando, né, os pontinhos. Isso facilitou muito. Vocês estão vendo aí que eu tô fazendo essa parte toda sozinha, foi bem rápido de fazer, não demorou nem assim 5 minutos pra eu colar esse EVA autocolante e ele ficou retinho. Bom, gente, vamos lá, vou começar aqui explicando pra vocês o que eu fiz mais de pertinho. Eu medi do chão até aqui em cima, onde vai ser colado essa parte do EVA, 1,30. Aí eu tô colando pra ele ficar com 1,30 final. Então, aqui tá com 1,30, ó, tá vendo? Aí eu coloquei por cima, deixa eu aproximar aqui mais pra vocês verem, ó. Eu coloquei por cima, tá vendo? Dá pra ver a linha ali? Eu coloquei aqui por cima da linha. E aí, dessa forma, medindo assim, deixa eu vir mais pra trás, ele fica retinho, ó. Ele não fica com aquelas ondulações. Como ele é autocolante, opa, desfocou. Como ele é autocolante, ele é bem fácil de colar assim, sabe? Você consegue ir deixando ele bem certinho. Eu deixei nessa altura para ele ficar um pouco mais alto aqui que essa tomada, não ficar batendo no meio e também para ficar acima do berço, para ficar uma medida legal. Aí é isso aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Mas é tipo um EVA mesmo, então isso aqui vai ficar pintado da mesma cor que a parede. Aí aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou terminar essa parte, né? E depois eu vou fitar tudo. Eu vou colocar a fita dupla face não, como que é o nome da fita? Eu vou colocar a fita crepe aqui em cima pra pintar e essa parte aqui não ficar suja, entendeu? Aí, com essa parte do EVA já instalado, aí eu consigo. Eu vou mostrar pra vocês como ficou o acabamento aqui, ó, no cantinho. Eu cortei com o estilete aqui no cantinho e deu certo pra finalizar ali. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o pedacinho do berço
que vai aqui também. E depois só que a gente vai fazer a parte dos ripados, tá bom? Então, vamos lá que agora vamos colocar nessa parte aqui. Eu vou deixar vocês mais próximos para vocês conseguirem ver. Esse EVA autocolante que eu estou utilizando, eu comprei na Shopee e eu achei a qualidade dele maravilhosa. Achei muito boa mesmo. Porque, gente, pelo preço que eu paguei, eu achei, assim, que compensou muito para fazer a reforma. Porque se a gente fizesse qualquer outra coisa aqui no quarto, a gente gastaria muito mais. E tem uma marca bem famosa que vende esses EVAs, assim, que é o Meu Rodapé. Só que se vocês forem lá no site pra vocês verem, é tipo assim, muito, muito, muito caro. Então, uma opção mais barata é esse da Shopee. Eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo. E fica simplesmente perfeito. Depois, eu vim passando a fita crepe em cima de tudo ali pra quando pintar, se não pintar a parte da parede de cima. Por mais que vai o papel de parede, né? A gente optou por delimitar pra ficar tudo certinho. Porque eu não sabia se o fundo do papel de parede ele era mais transparente ou não, então a gente optou por fazer certinho para depois, né, não ficar manchado. E acabou, gente, que o papel de parede, vocês vão ver no final do vídeo, que ele também é uma qualidade super boa e pasmem, eu paguei R$15, eu acho que foi 15 e pouquinho o rolinho, né, porque ele vem em vários rolinhos. Foi o mais barato que eu encontrei de uma qualidade boa. Após isso, gente, após delimitar ali com a fita, a gente veio fazendo a parte dos ripados, que é onde vai ficar a cômoda. E como que a gente achou mais fácil de fazer isso? A gente não é profissional, então essa parte foi a parte assim mais difícil pra gente, de colar tudo retinho, e ainda teve uma parte que ficou um pouquinho torta, que depois eu mostro pra vocês. Mas assim, eu acredito que dentro das nossas expectativas e da gente não ser profissional nisso, ficou muito, 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 muito bom, porque as ripas ficaram assim, dentro do possível, mais reto que a gente podia fazer. E aí, como que a gente fez para que isso acontecesse? A gente veio fazendo as extremidades, então colocamos as duas pontas, e aí a mesma coisa que eu fiz ali no 1,30 m, de pegar a régua e ir juntando, a gente fez aí também. Então, eu peguei, fui medindo cantinho por cantinho, depois eu peguei a régua, vim, risquei a parede todinha, e aí eu fui colando bem rente aonde eu tinha riscado. Então, dessa forma, não ficou torto. Aí, enquanto eu tava marcando ali, o Thiago foi passando a fita crepe de onde faltava, ali na parte da tomada, e ele foi fazendo esse acabamento também. E aí, gente, a gente optou por fazer as extremidades, depois colocar a ripa do meio e depois ir colocando as ripas de dentro, né, o que faltava. Num total, deram 9 ripas. Vocês vão ver que a gente vai colocando e o processo é basicamente o mesmo. Eu também comecei colando de baixo para cima. Então, eu começava a fazer a colagem e aí, quando eu não alcançava mais, o Thiago finalizava a colagem lá em cima com a escada. Então, a gente achou essa a melhor forma de fazer, tá? Pra ser mais fácil, porque, gente, eu sou uma pessoa muito difícil de fazer esse tipo de serviço, porque eu não consigo ficar vendo os outros fazendo e eu não colocar a mão na massa. Então, foi por esse motivo também que eu optei por fazer a reforma do quarto da Sofia antes, digamos assim. Porque quando a gente fez a reforma do quarto, eu estava de 17 semanas. Agora eu estou com 21 semanas que eu estou gravando esse áudio pra vocês. E eu optei por fazer cedo porque eu sabia que eu ia querer colocar a mão na massa e que eu ia querer ajudar, que eu ia querer dar o meu toque, fazer um pouquinho do meu jeitinho ali. Então, depois que eu tivesse com um barrigão muito grande, eu sei que seria muito mais difícil. Bom, gente, finalizamos aqui a parte da colocação dos EVAs autocolantes. Então, aqui ficou a parte do ripado, que é onde vai ficar a cômoda. Então, ó, fizemos. Esse daqui vocês ignorem, porque foi um dos primeiros que a gente fez e ficou muito feio, muito torto. Mas o resto ficou até que aceitável pra quem não faz isso, né? Não é profissional. Até que dá. Aí, lá em cima, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? A gente passou fita pra não pintar o teto. Tudo certinho, a gente passou fita onde vai ser o papel de parede, porque a gente vai fazer a parte da pintura primeiro. Então, lá em cima é pintado, aqui é papel de parede e aqui é pintado. Então, ó, fitamos tudo.
Ó, colocamos a fita, protegemos ali a tomada. O Thiago tá terminando de colocar a fita ali onde precisa e ficou dessa forma. E agora a gente vai começar a parte da pintura e eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, na parte do ripado ficou bem bonitinho. Vai ficar bem lindinho quando finalizar a pintura. E eu vou mostrar pra vocês qual a tinta que a gente vai utilizar pra pintar aqui a parede. Essa daqui, esse tom de rosa, mas eu vou mostrar a lata pra vocês, caso vocês gostem da cor da tinta e queiram, né, fazer igual. Aí vocês têm a marca e também a tonalidade da tinta. Ó, gente, essas daqui são as tintas. Esse daqui é o test color, que a gente pegou pra testar a cor da tinta. Então veio nessa latinha, mas é a mesma cor. E esse daqui é o balde de tinta, ó. Essa marca, deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Ela é dessa marca, Sherwin Williams. Essa daqui, ela é lavável, é fosca. E o código dela é 7016, se eu não me engano, 6016, mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês terem certeza de qual que é, ó. Deixa eu ver se nessa daqui tem, que o moço anotou pra mim. Aqui eu não vou achar o código dela certinho, mas eu deixo aqui na tela pra vocês verem. Aí aqui tá o baldinho pra pintar, o rolo, aí tem pincel ali também, a gente vai começar a parte das pinturas agora. Sobre a tinta, gente, já adianto pra vocês que sobrou bastante. A gente não precisava ter comprado esse latão grande. Eu acredito, se eu não me engano, esse tem 3 litros e alguma coisa assim, não tenho certeza. Mas a gente não precisava ter comprado um tão grande, podia ter comprado menor que esse. A gente vai reutilizar a tinta pra fazer uma outra coisa, depois eu mostro pra vocês. Mas acabou sobrando bastante pro espaço que a gente ia pintar, porque essa tinta, ela é muito boa. Você dá uma mão de tinta na parede e já tá assim, perfeito. Ela cobre muito, então não tinha necessidade assim de, sabe, de exagero. A gente acabou passando 2 camadas de tinta pra ter certeza que ia ficar, né, sem nenhum defeito, mas se a gente tivesse passado uma só já tinha dado também e tinha ficado ótimo. Aí depois o Thiago veio fazendo uma misturinha aí de tinta com água até chegar numa consistência que ele achasse fontes da cabeça dele que tava bom, porque como eu falei pra vocês, a gente não é pintor, a gente não trabalha com isso, então a gente foi diluindo e foi vendo assim, como a gente achava que tava bom. Não temos uma medida de água para a quantidade de tinta, ele só foi derramando aí dentro do potinho e quando chegou numa consistência que ele achou que tava bacana para pintar a parede, foi isso aí. Aí ele foi mexendo ali, olha, vocês vão ver que quando ela tá assim na lata, nem parece que a tinta é rosinha, né? Nem parece que ela tem a cor que ela tem. Quando você passa na parede, ela fica bem rosa. A gente ficou até assim, meu Deus, socorro Brasil. Mas depois que ela seca e que ela, tipo, se acomoda na parede, fica perfeita a cor da tinta. E depois de tudo pronto, eu vou mostrar pra vocês. Uma dica de ouro aí que o Thiago tava fazendo enquanto ele tava pintando é vir com um pano de chão velho que você não vai utilizar mais, qualquer pano, gente, encharcado de água. E aí você não precisa forrar o seu chão quando você estiver pintando. Porque como essa tinta ela é à base de água, ela não é à base de óleo nem nada do tipo, se cair algum pinguinho e o outro no chão, se você tiver com esse pano molhado, né, deixa ele bem encharcadinho, o que acontece? Você só vai ali e passa o pano na hora que o pingo de tinta caiu e, gente, pronto, resolvido o problema. Entendeu? Então fica bem mais fácil de você fazer a limpeza depois. Bom dia, gente, já estamos em um outro dia por aqui e ficou assim a pintura, ó, vou tentar mostrar pra vocês. Vou deixar aqui no 1.0 só pra vocês verem a cor certinho como ficou. A parte do ripado aqui, ai gente, ficou tão lindo. Aí agora o Thiago vai começar a tirar as fitas pra gente poder colocar o papel de parede, porque o papel de parede ele vai vir toda essa parte aqui. Aí, gente, olha como ficou lindo. Aí a gente só arrastou ali o berço, né? Não encostamos no lugar certinho, porque ele vai ficar bem encostadinho na parede. E tá cheio de cacareco o berço dela dentro, porque tava molhada a tinta ontem, né? Daí a gente vai depois encostar tudo certinho e aí eu mostro pra vocês. Aí agora os móveis já podem começar a chegar, que aqui vai a cômoda. E aqui vai o guarda-roupa, né? Como eu falei pra vocês. Mas, gente, vai ficar muito lindo. E aí agora o Thiago vai tirar toda essa parte aqui da fita, ó. Que isso aqui é fita crepe que a gente colocou em cima, né, pra delimitar o espaço e não pintar a parede.
E aí ele vai começar a tirar, deixa eu tirar um pedacinho pra mostrar pra vocês, ó. Fica perfeitinho, tá vendo? E ele vai tirar toda essa parte pra gente poder colocar o papel de parede aqui nessa. E depois de tudo finalizado, vou mostrar pra vocês como que ficou de fato aqui a parte do quartinho da Sophie, né? Da parte dela, digamos assim. E, gente, olha o papel de parede instalado, que coisa mais linda. Ali em cima, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ali na parte do teto tá com algumas manchinhas brancas, porque quando a gente foi tirar a fita crepe, o que que aconteceu? Essa tinta não era de uma qualidade boa, e aí a hora que a gente foi tirar a fita crepe, acabou arrancando um pedaço da tinta. Deixa eu aproximar até mais aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Ó como que ficou. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai comprar uma tinta dessa cor e a gente vai pintar só a parte do teto inteira pra não ficar com esse acabamento feio que ficou ali em cima. Eu vou mostrar o papel de parede pra vocês, bem de pertinho, pra vocês conseguirem ver que coisa mais linda. Deixa eu fazer assim a cor certinha como ele é. Ele é aquarelável, gente, ele é nesse estilo aquarela. E aí, o que acontece? Prós e contras desse papel de parede que eu vou falar pra vocês. Vamos começar pelos prós. Ele é muito barato, tá? Ele é assim, todos do mercado que eu vi, ele é extremamente barato. Só que esse que a gente comprou, ele, como ele tem esse formato quadriculado, digamos assim, o que acontece? Você precisa juntar uma peça na outra. Em alguns lugares, como aqui, ó, vou mostrar pra vocês, tá vendo a junção? Deixa eu ver se foca. Ela não ficou perfeita. Mas por que que ela não ficou perfeita? Porque a nossa parede aqui é muito torta. Então, não ficou perfeito a junção deles assim, ó. Mas quando você olha de longe, não é algo que tá me incomodando tanto. Por quê? Porque aqui vai vir o guarda-roupa, então vai tampar. Aqui nessa parte vai vir o dossel, então não vai ficar, tipo, tão aparente. E nessa parte aqui vai vir a escrita, né, do Santo Anjo ali. Então, assim, não vai ficar tão aparente assim. Mas se você for fazer uma parede inteira com papel de parede, eu sugiro que você compre mais rolos do que mede a sua parede, porque dessa forma você vai conseguir fazer os encaixes bem certinhos. Sobre a instalação. A instalação, gente, foi bem fácil. Eu acho que eu até tenho aqui, ó, no berço da Sophie, um pedacinho que eu guardei pra mostrar pra vocês, porque no dia que eu estava fazendo, né, colando papel de parede, meu celular ficou sem armazenamento. Então, acabei que eu não consegui postar para mostrar para vocês como que eu estava fazendo a instalação ali, né? Mas é assim, ó, da mesma forma como o rodapé autocolante ali é bem fácil de instalar, deixa eu ver se eu vou conseguir tirar aqui com uma mão só, né? É bem fácil aqui também, peraí, deixa eu focar aqui. Pronto, ó, consegui aqui mostrar pra vocês, tá vendo? Ele é colante aqui nessa parte. E aí, dica pra não ficar assim, ó, igual ficou aqui embaixo. Tá vendo que ficou com uns grunhozinhos? Dica pra não acontecer isso no de vocês. Quando vocês forem começar a colar lá na parte de cima, quando vocês forem começar a colar, vocês tirem uma partezinha, aí vocês tiram uma partezinha, aí vocês colam na parede. Aí vocês vêm com uma espátula e vai tirando bem pouquinho. Não faça besteira de fazer isso aqui, ó. De puxar um monte. Pera aí que eu tô com uma mão só aqui, tá meio difícil. De fazer isso aqui, ó, de puxar um monte e tentar colar na parede assim, porque daí conforme você vai fazendo, ele vai criando bolha de ar. E depois que ele cria bolha de ar, minha filha, pra você consertar é um caos. Como a gente não é profissional nisso, vai ficar uma caganeira e não vai dar certo. Então vai tirando de pouquinho em pouquinho, vindo com uma espátula e não puxa embaixo. Se você tá fazendo, vai você. Tipo assim, você tá ali com a espátula, não deixa ninguém puxar embaixo, porque daí também fica com bolha. Então, assim, vai fazendo devagarzinho, com paciência, que tudo dá certo.
E aí o resultado final foi esse. Eu achei que ficou a coisa mais linda. E aí, ó, como eu tinha falado pra vocês, as prateleiras já chegaram, são 2 prateleiras. Eu comprei na Shopee, só que eu ainda vou pintar elas de branco. E aí, quando eu for pintar elas, eu vou mostrar pra vocês, né? Vou fazer outro vídeo. Aí, essa daqui é a parte, né, de baixo ali que sustenta na parede. E aí tem os ganchinhos também, ó. Os ganchinhos que vão na parede, que são esses aqui. Porque a gente não vai utilizar essa madeira aqui, a gente vai fazer com os ganchinhos. Então, aí tem os ganchinhos que a gente também vai pintar de branco pra colocar na parede. Porque aqui a parte dela vai ficar branco e rosinha. E, ó, eu vou vir mais longe pra vocês conseguirem ver como que ficou a cor, né, da tinta. Não sei se você... Deixa eu mudar a luz aqui pra ver se vocês conseguem ver melhor. Mas, gente, ficou um rosinha chá perfeito. Ficou muito lindo. Eu vou tentar vir mais de pertinho, porque como dá sombra, né? Não aparece a cor real. Mas de pertinho, assim, eu acho que vocês conseguem ver melhor. Ó, a junção aqui do papel de parede com a tinta. Eu achei que ficou lindo. Eu achei que ficou uma cor maravilhosa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E deixe um comentário aqui também do que você achou da reforma aqui do quartinho da Sophie, da parte 1 da reforma, né? E é isso, gente. Um grande beijo pra todos vocês e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!